Fala pessoal, aqui quem fala é o Murilo do canal e da página Murilo Critica e hoje estamos aqui para mais um vídeo de análise do cinema, dessa vez com o tópico de efeitos especiais na fotografia. Então deixem as suas curtidas, comentem, compartilhem com os seus amigos e se inscrevam no canal e sigam a página no Instagram. Bom, vamos de fato falar sobre efeitos especiais na fotografia. Eu entendo que eu estou me alongando muito na fotografia, mas é porque a fotografia ela é, querendo ou não, um âmbito mais subjetivo. É um âmbito em o qual, se explora bastante a subjetividade com vários exemplos de fotografias de diretores específicos. Então, por isso que eu estou me alongando um pouco no tópico da fotografia. Eu quero que vocês compreendam isso, entende? Agora, falando de efeitos especiais na fotografia, abordando o assunto específico. Eu digo que os efeitos especiais sempre tem aquela questão, né? Efeito especial ruim, não sei o que, efeito especial de centavos. Até vira um xingamento assim, efeito especial Marvel, né? Mas muito disso não se deve propriamente à montagem do efeito especial, mas sim sobre a construção da fotografia misturado com o efeito especial. Um dos exemplos que a gente tem é, querendo ou não, a fotografia explícita de Furiosa com algumas mesclagens de efeitos especiais que fizeram, principalmente os de explosão, tá? Mas, narrativamente, a Furiosa, por exemplo, não deixa de ser ruim. Muito pelo contrário, a narrativa de Furiosa é muito boa, né? E tem toda uma construção, um desenvolvimento de personagens de fato, né? Então, não quer dizer que um efeito especial misturado com uma fotografia específica acabe destruindo uma obra. Não, bem pelo contrário. É um acessório. É uma coisa que tende a acrescentar a obra. É o caso de Furiosa. Só que, entretanto, tem um defeito ali que eu, particularmente, falei na minha crítica lá de Furiosa. Ok, saindo desse tópico. Ele ajuda, tá? O efeito especial, e ele é mais pautado pela mensagem, pela menção lá na captura de imagem, na pós-produção, né? Na edição de pós-produção. Por exemplo, Godzilla e Kong, né? São todos feitos de efeito especial. Vá, Murilo, eles existem na vida real. Não, né? É ficção. Enfim, é uma piada interna. Não tão interna assim, mas enfim. No Godzilla e Kong, eles fazem os bonecão lá de CGI com tela verde, com cenário verde, para os monstros destruir, para tudo acontecer. Pós-produção, aquilo dali. Filme simplesmente pautado por pós-produção, efeito de computador. Ali você tem que ser mais programador do que propriamente cineasta. E é isso que muitas pessoas reclamam. O CGI, que tipo, a pessoa nem é cineasta, ela é mais propriamente um programador do que um cineasta. Tem essas críticas por trás. Com uma parcela de verdade, não vou mentir. Mas não totalmente certas. Em alguns casos, os efeitos especiais, esses bonecão de CGI, fazem com que haja uma economia no orçamento do filme. Às vezes gera mais gastos ainda. Como foi, por exemplo, como está sendo, por exemplo, com Missão Impossível, tá? O novo Missão Impossível que vai sair, eles tiveram um gasto exorbitante, tanto por causa do submarino e tanto por causa dos efeitos de explosão, tá? Não sei se vocês viram essa notícia, mas o gasto do filme do Missão Impossível já chega a uns 400 milhões, por aí. Enfim, tem toda essa questão. Às vezes pode ajudar a economizar, às vezes pode ser o contrário, pode te fazer gastar horrores. No caso, é uma questão de escolha e recompensa, né? Ao meu ver. E, ao meu ver, assim, um melhor e mais belíssimo exemplo de CGI que a gente tem atualmente é o Avatar 2, O Caminho da Água, que aquilo dali sim, teve um gasto exorbitante para fazer.
o CGI. É um filme belíssimo, com uma narrativa belíssima, claro, com alguns defeitos de narrativa ali, mas não deixa de ser ruim a narrativa. E aí a gente tem aqueles cenários belíssimos, é um filme que te brilha os olhos. E é um dos claros exemplos de 3D, que você se sente em uma imersão 3D real, principalmente para cinema 3D, né? Enfim, eu assisti Avatar 2 3D e pra mim foi uma das maiores emoções que eu já vi. Porque os óculos estavam funcionando, mas não era por causa dos óculos, era por causa do filme. O filme ele te transmite e repassa essa sensação pelos efeitos especiais e pela mescla da fotografia também, ângulo de câmera, paleta de cores. Tudo isso ajuda na edição, na pós-produção, ajuda a repassar o sentimento pro espectador. Então, cara, é inimaginável a gente pensar que também, em muitos momentos, a gente tem CGI de filmes antigos, efeitos especiais de filmes antigos melhores que os do dia de hoje. Mas, claro, conta-se aqui a questão orçamentária. Conta-se aqui o quanto que a produção gastou para aquilo em específico. Um maior exemplo disso é Piratas do Caribe, com o... me esqueci o nome. Com um vilão lá que é uma cara de polvo, vamos dizer assim, eu não me lembro. Me desculpa, eu não vou me lembrar do nome dele. Enfim, aquele CGI ali tá primoroso, tá bem feito em comparação com, por exemplo, a fotografia e a mescla de fotografia e efeito especial de Thor, Amor e Trovão, por exemplo. De Homem-Formiga Quantumania, que é um enjoo, é um vomito de CGI. Você está vomitando CGI ali em Homem-Formiga Quantumania. Porque aquilo dali não é um filme... Não te dá nenhuma noção de que você está pertencendo a algum lugar. Bem pelo contrário, você não está pertencendo àquele lugar. E parece aquele filme, o Shark Boy Lava Gear. Só que diferente de Shark Boy Lava Gear, Homem-Formiga Quantumania foi lançado em 2023. Shark Boy Lava Gear foi lançado nos anos 2000. Ou seja, tem que levar o contexto do efeito especial da época, da fotografia da época, antes de dizer que é ruim, né? Então, Shark Boy Lava Gear, teoricamente, tem um CGI melhor que o Homem-Formiga Quantumania, pelo período o qual Shark Boy Lava Gear foi lançado. E isso que é o tenebroso, assim, de se comparar, sabe? Porque essas ditas questões de você não pode reclamar de CGI. E quem reclama de CGI em 2023, 2024 é tão cringe. Não é questão de ser cringe. É questão de demonstrar fato. É questão de falar sobre as coisas. É questão de... mas eles não tiveram orçamento. Tá, então por que não conseguiu, de certa forma, fazer de um outro aspecto, de um outro ângulo? Sempre há um jeito no cinema, e com a subjetividade do cinema, e com as maneiras de fazerem cenas diferentes, e demonstrar a mesma sensação para o espectador. Sempre. Eu digo isso pois eu já tive, querendo ou não, uma experiência no âmbito da atuação. E eu vi o trabalho, eu vou fazer uma menção aqui ao Pedro Henrique Loreto, e eu vi o trabalho do Pedro Henrique Loreto e, cara, é sensacional o quanto ele faz com pouco orçamento e fica bom, sabe? É cinema independente vivo, na alma. E isso é uma coisa assim que dá um show. Dá um show. E a gente vê pessoas com orçamento, com dinheiro, fazendo coisa pior. Então, assim, é uma questão que não tem justificativa. É uma questão que a gente tem que cobrar de fato. Porque se a gente não cobra, se a gente não vai ali ativamente dizendo os malefícios, os benefícios, e se a gente acha que tudo tá bom, que tudo está bom, entre aspas, vai continuar, tudo está bom. Que no caso está tudo errado, né? Convenhamos. Nesse aspecto de efeitos especiais, muita coisa tem que melhorar. E muita coisa tem que melhorar não só em efeitos especiais.
combinação, ou seja, a justaposição, a junção entre efeitos especiais, fotografia, ângulo de câmera e tendo tudo isso mais o combo da boa história e mais o combo de você repassar sentimentos para o espectador entender o que o filme quer repassar para ele, um visionário na direção do filme, uma questão de idealização do filme, de mensagem, ou até mesmo de repassar apenas sensações e ter uma história bem contada, já diz tudo sobre o filme. E tendo todos esses aspectos favoráveis, você tem um filme genial. Você tem um filme com maior decência. Você tem um filme épico. E é sobre isso a história. E eu encerro aqui o tópico da fotografia, né, que após esse tópico a gente vai para a montagem e pós-produção, depois etapas de um processo de filme geral, encerrando também. E possivelmente ano que vem eu já começo os gêneros do cinema, gêneros de ação, comédia, drama, terror. Musical, eu vi que vai ter musical, eu planejei musical. O meu eu do passado deve estar louco, mas eu planejei. Enfim, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Deixem suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e sigam a página no Instagram. Vejo vocês, até a próxima!